Olá, pessoal, seja muito bem-vindo. Eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês em relação ao curso, né? Mas antes, eu vou te falar para vocês algumas informações aí do edital, né, do concurso para professor do estado aqui do Mato Grosso do Sul. Então, as inscrições começam agora no dia 25/2, né, na sexta-feira, e vai até dia 15/3, tá? As provas, né, são 3 etapas, e a primeira prova, que é a prova objetiva, com 20 questões de português, 20 de conhecimentos pedagógicos e leis e 40 de específico, está prevista para acontecer dia 3/4, tá? Então, a edital fala previsto, então pode ser que tenha aí alguma mudança na data, mas a gente precisa se preparar para essa data. A discursiva está marcada para o dia 22/5, só irá para a discursiva quem acertar 60% da prova objetiva e não zerar em uma dessas 3 matérias aí que eu falei para vocês, tá? E não é só assim, você passou na escrita, você vai para a discursiva. Não, você precisa entrar dentro do número de corte. Então, a banca, ela colocou o número de corte, então é 4 vezes o número de vaga. Então, para aquelas cidades que tem uma vaga, só vai para a prova discursiva 4 pessoas, certo? Primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre isso. Tem muita gente que tem colocado muito empecilho. Eu estou em alguns grupos de WhatsApp, no Facebook, e já está falando, impossível passar, nem vou perder meu dinheiro, e governo isso, governo aquilo. Pessoal, se é o seu sonho, tá? Você precisa primeiro entender que você tem que se adequar a essa exigência do edital, a não ser que você esteja disposto a impugnar esse edital e ir atrás de uma justificativa dentro da lei para poder cancelar esse edital. Se não, gente, foca em passar, você precisa de uma vaga só, você não precisa de 10, 20, tá? Então, assim, e eu já adianto para vocês, são pessoas normais que passam nos concursos, pessoas normais que estudam, né, se dedicam, se preparam, as pessoas que não têm nada de extraordinário, né? As pessoas ficam falando assim, eu não vou porque o fulano de tal vai. Às vezes esse fulano de tal nem consegue passar na prova objetiva, tá? Eu tenho uma experiência no concurso do estado do Mato Grosso, que também teve número de corte, e já vou contar para vocês. As provas serão realizadas na cidade de Campo Grande, Dourados e Três Lagoas. E o valor da inscrição é de R$ 175,12, tá? Então, assim, eu realmente desejo que você se sinta capaz de alcançar esses objetivos. E para você ficar entre os primeiros lugares, você precisa dominar a língua portuguesa, tá? Você precisa, é essencial para você. Por quê? Exceto aquele professor que já é professor de português, que no dia a dia tem contato com a língua, todos os demais professores têm uma certa dificuldade com essa disciplina. Então, vamos supor, o professor de química, no dia a dia dele, dá aula de química, então ele está na faculdade fazendo química, então é o que ele tem de maior conhecimento dentro dessas 3 disciplinas. Então, a língua portuguesa acaba sendo uma das disciplinas de maior dificuldade. Então, aquele profissional, aquele professor que se destaca no português, ele fica entre os primeiros lugares. Então, você precisa focar agora no português para você garantir estar entre esses 4, entre esses 8, depende da quantidade de vagas que vai ter para a cidade que você vai fazer, tá? A gente vai focar na banca, Instituto AOCP. Aqui eu coloquei só AOCP, tá? Mas depois eu me atentei que tem 2 bancas com esse nome. Uma é Instituto e a outra é só AOCP. A banca desse concurso é Instituto, tá bom? Então, a gente vai focar em cima das questões dessa banca. Qual é o cronograma das aulas, tá? As aulas começam agora, no sábado, dia 26/2. A gente não vai perder tempo. Já aproveita, gente, que tem feriado de carnaval para vocês fazerem as atividades que serão propostas, enfim, para vocês organizarem a rotina de vocês, tá? E vai até dia 2/4, tá? Tá valendo aqui essa data aqui de vermelha, que eu acabei digitando, fui na sequência, né? E digitei. São 3 aulas por sábado, então vai ser um intensivão mesmo. E aí a gente vai fazer um intervalo aí de 10 minutos para vocês poderem respirar, tomar uma água, né, e precisar fazer alguma coisa. Então, quem que é a Lidiane de Almeida Menzotti Silva, né, que é a professora aqui de vocês? Eu tenho um mestrado, né, em letras pela UFMS de Três Lagoas,
finalizei em 2017. Eu sou especialista também em língua portuguesa, tá? Pela Unicid, em 2014. E eu tenho graduação em português e espanhol pela Unemat 2010. Então, tem mais de 10 anos aí que eu estou atuando na área como professora de língua portuguesa. Eu já trabalhei como professora de língua portuguesa, né, no estado de 2013 a 2017, estado aqui do Mato Grosso do Sul. Língua portuguesa no IFMS em Três Lagoas, 2018 e 2019. E nessa mesma época eu também passei no concurso aqui de Nova Andradina, que é onde que eu atuo, né, na rede municipal. Também sou autora do super e-book de língua portuguesa para a banca FAPEC. Quais foram, então, as aprovações, as experiências que eu tive com o concurso e como que eu vou poder ajudar vocês com essas aprovações, tá? Eu fiquei em primeiro lugar no concurso da Prefeitura de Nova Andradina, que eu fiz aqui, né, no Distrito Casa Verde, em 2018. Primeiro lugar no processo seletivo para professor de língua portuguesa do IFMS Três Lagoas, também em 2018. Primeiro lugar no mestrado, né, que eu fiz em 2014. Terceiro lugar no processo seletivo do Estado, agora, 2020. Quarto lugar no concurso da Prefeitura de Brasilândia, em 2018, e sexto lugar no concurso do Estado de Mato Grosso, tá? Que foi que eu fiz para a cidade de Campo Verde, eu fiquei em sexto lugar. Lá também tinha número de corte, na cidade que eu fiz foi apenas 8 pessoas classificadas, esse era o número de corte. E assim, qual é a experiência que eu tenho para falar para vocês? Eu saí aqui do Mato Grosso do Sul e fui lá fazer esse concurso. Lá foram 4 etapas, foi um pouco mais difícil do que esse concurso aqui, porque teve mais disciplinas, teve inclusive prova didática, não sei se vocês lembram. Então, a primeira etapa foi a prova objetiva, na parte da manhã. No mesmo dia, à tarde, a gente fez a discursiva. Então, você precisava já estar preparado para as duas provas no mesmo dia. E aí, se você passasse e entrasse no número de corte da prova objetiva, a sua discursiva era corrigida. Você passando na discursiva, você ia para dar a aula, né? Que era uma aula de 20 minutos, tinha uma banca de 3 pessoas, e aí você passando que você ia para a prova de títulos. Então, a gente teve essa prova aí. E eu falo para vocês, gente, não é impossível passar num concurso desse, tá? Você só tem que focar realmente naquilo que é essencial, que é o seu sonho. Se é o seu sonho ser aprovada nesse concurso do Estado, então você precisa realmente correr atrás, tá? Em primeiro lugar, colocar na cabeça que não são pessoas extraordinárias que passam em concurso, são pessoas normais, né? Que realmente são normais, mas elas se dedicam, tá? Elas sabem que é realmente capaz, elas colocam o pé no chão, elas criam um cronograma, elas cumprem, elas fazem um projeto de onde que ela está e onde que ela quer chegar e o que ela precisa fazer para aquilo, tá bom? Aqui nesse concurso tinha filosofia, tinha sociologia, tinha geografia e história do Estado, tinha raciocínio lógico, se eu não me engano, tinha informática também. E assim, gente, eram 80 questões. Então, assim, não é impossível, sabe? Você precisa realmente acreditar que é possível, ver a capacidade, e se você não tem tanta habilidade assim, você realmente correr atrás. A gente tem tempo suficiente para isso, principalmente para essa discursiva, porque depois da prova objetiva, você ainda tem mais de um mês para se preparar para a discursiva, tá bom? Qual que é a metodologia do curso, tá? Eu uso metodologia de ensino construtivista, eu sei que eu sou responsável apenas por facilitar esse processo. Eu vou oferecer o necessário para que você aprenda e você construa o seu raciocínio lógico aula após aula, tá? Em alguns momentos eu uso, sim, método tradicional de explicação de conteúdo, mas esse não é o meu foco, é por isso que o meu curso, ele dá tanto resultado, porque não é um curso focado só no edital, é focado na aprendizagem, você precisa aprender isso aqui, não é só para a prova não, para a vida, tá bom? E como que a gente vai dividir, então, esse edital? A parte 1 é a parte de texto, tá? Compreensão e interpretação de texto, tipologia e gêneros textuais, figuras de linguagem, significação de palavras e expressões, elementos de coesão, variação linguística, função textual dos vocábulos, emprego dos sinais de pontuação e sua função no texto, e elementos de comunicação. Então, essa primeira parte está dividida aí para a gente trabalhar 26 do 2 e 5 do 3, tá? 2 sábados. Pessoal, algumas pessoas se enganam e acham que essa banca, ela cobra muita interpretação de texto. Na verdade, não é, tá? 70% do que ela cobra
gramática, só que ela usa gramática dentro do texto, então por isso que a gente tem a sensação de que ela está cobrando interpretação de texto, mas você precisa ter uma base de gramática, tá, normativa, fazer análise sintática, análise morfológica, pontuação principalmente, para você entender, e ela cobra isso usando o texto, então você olha, você acha que é interpretação de texto, e só você lendo você vai conseguir fazer, tá bom? E aí você precisa se já estar atento a isso, que não é assim esse o perfil dessa banca. Parte 2, relação de sinonímia e antonímia, acentuação gráfica, divisão silábica, ortografia, fonética e fonologia, som e fonema, encontro vocálicos e consonantais e dígrafos, formação de palavras. Essa aula poderá ser gravada, tá? Por que que eu falo que essa aula poderá ser gravada? Porque esse grupo de conteúdos que eu separei são conteúdos que com aula gravada você consegue atingir o seu objetivo. Acentuação gráfica, eu vou te passar a regra, né, de acentuação gráfica, divisão silábica. Então, não é aquela aula que você precisa fazer análise, que você precisa realmente ter alguém ali te orientando, te mostrando um processo de análise para você chegar a uma determinada resposta, certo? Então, de acordo com o que eu senti com a turma, aí a gente vai combinar durante as aulas, e aí a gente poderá gravar essa aula, disponibilizar lá para vocês no Drive, e aí, no dia 12 do 3, a gente já começa a parte 3, que é a parte mais pesada aí do curso, né, do edital, que é morfologia, classes de palavras, seus empregos no texto, locuções verbais, funções do que e do se, que ela cobra muito, sintaxe, relação sintático-semântica. O que é semântica? Sentido dentro do texto, tá bom? Então, olha, o texto aqui está predominando, só que você tem que saber a parte da língua, da gramática, né? O que a gramática te cobra. E aí ficou as 3 últimas aulas, quer dizer, os 3 últimos sábados, para essa parte aqui, a parte mais pesada, certo? Como você terá acesso às aulas? Eu vou enviar no dia da aula, no link do grupo do WhatsApp, o link, né, do Zoom. Então, na sexta-feira, eu quero marcar um horário com vocês à noite, para a gente fazer um teste, para ver quem nunca usou o Zoom, né, quiser fazer um teste, a gente poder fazer esse teste. E aí, acabando a aula, né, eu coloco para rodar aqui o Zoom, para ele converter a aula, então eu preciso de um prazo aí, né, de um dia, para poder estar postando no Drive. Então, no domingo, certeza que estará já no Drive essa aula gravada, para quem não conseguir assistir a aula. A gente sabe que tem alguns sábados letivos, né? A gente também tem alguns sábados letivos aqui na Prefeitura de Nova Andradina, mas eu tomei o cuidado de olhar, né, para não bater, porque eu realmente não posso administrar a aula no horário do sábado letivo. Mas eu olhei, não tem, então dá para a gente usar os sábados aí. Mas aí quem tem no estado, você olha aí, já avisa, né? E aí vai ficar gravada a aula. Poderá ter aula extras gravadas no Drive. O que será essas aulas extras? Aquelas aulas que eu vejo que vocês realmente têm necessidade de se aprofundar. Porque, por mais que seja um curso intensivo, tem alguns conteúdos que a gente não consegue se aprofundar muito, né? E às vezes a pessoa ela quer estudar mais um pouquinho sobre aquilo. Então, eu posso disponibilizar essas aulas. Eu tenho um banco de aulas gravadas aqui dos cursos anteriores que eu dei, enfim, e aí eu posso também, na medida da necessidade de vocês, postar essas aulas. E 3 vezes na semana eu estarei disponível à noite, né? Porque durante o dia eu trabalho, por 1 hora no grupo de WhatsApp para tirar possíveis dúvidas. Porque no sábado a gente vai fazer teoria e vai fazer exercícios também, tá? Só que durante a semana eu vou deixar exercícios de fixação como tarefa, para aquele aluno que é aplicado e que durante a semana não perder o contato com a disciplina e continuar estudando. Então, 3 vezes por semana eu estarei disponível, que é um bônus, isso aí é uma mentoria, tá? Que eu estou dando para vocês que está entrando nessa turma. Pagamento, são 18 aulas, né? Com um material exclusivo, mais essa mentoria que eu expliquei para vocês agora. E se você passar nessa primeira etapa e for classificada para a prova dissertativa, você vai ganhar o curso, tá bom? Então, nem precisa se preocupar mais com prova dissertativa. O valor é R$ 160 e eu só consigo fazer por Pix ou transferência, não vou conseguir fazer dividido, nem no boleto, nem no cartão de crédito, dessa vez, porque eu preciso que realmente que a menina do marketing crie um site, coloque, hospede, né,
a questão do pagamento, tudo, e essa menina não vai ter tempo para isso, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Qual que é o prazo para inscrição? É até 25/2, às 20 horas. Mas eu posso fechar a turma a qualquer hora, se atingir o limite, que é o limite máximo que eu decidi, de 100 alunos, tá bom? Então, se você realmente já tem certeza, já faz a sua inscrição agora e já garanta, porque eu posso fechar a turma a qualquer momento e eu não tenho previsão de abrir, tá? Eu não tenho previsão de abrir porque durante a semana eu tenho 40 horas, já falei para vocês, eu tenho um filho, tenho casa, esposa, então eu realmente não consigo abrir aulas à noite, tá? Eu já tenho essas mentorias, além disso eu tenho mentorias de outro grupo, que é o grupo que eu mentoro da Banca FAPEC, então assim, eu realmente não tenho previsão de abrir outra turma, tá bom? Então, o prazo é esse. Para realizar a sua inscrição, o que você precisa? Você vai responder esse questionário aqui, tá? É um questionário bem simples, com perguntas do seu nome, o seu endereço de e-mail, o seu telefone. Quando você respondeu o questionário, após responder o questionário, você faz o pagamento e você me envia o comprovante no privado, tá? Até porque o grupo vai ficar fechado por um bom tempo, porque o grupo é só para informações agora, tá bom? E aí, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo, né, pelo grupo do WhatsApp lá, vocês vão lá na lista de pessoas e você vai conseguir ver quem é o administrador, no caso sou eu, e aí você manda mensagem lá para mim, tá bom? Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês e nos vemos na primeira aula.